Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo me maquiando, fazendo uma make básica e conversando com vocês, contando o porquê do meu sumiço aqui no canal. Gente, vou começar, o último vídeo que eu fiz pra vocês foi sobre as coisinhas do Apollo pra maternidade. E eu fui antes de eu ir pra maternidade, eu passei 15 dias, acho que mais de 15 dias, uns 20 dias na casa da minha mãe. Quando eu completei 38 semanas, eu fui pra lá. Como eu ia passar a parte depois do parto na casa da minha mãe, a minha recuperação, então eu já queria estar pro lado de lá. O que aconteceu? Eu estava lá e o Apollo nada de nascer. Eu ia e voltava do hospital e ele nada de querer nascer. O que aconteceu? Eu acabei não gravando vídeos, porque o final da gestação foi um pouco complicada pra mim. Com 37 semanas, eu descobri que eu peguei Covid, então eu tive que ficar totalmente isolada. E Covid, no final da gravidez, vocês sabem, eu fiquei super nervosa, com medo de acontecer alguma coisa, de passar para Apollo. A gente sabe que o pessoal, cada um fala uma coisa. Eu pensava sobre não poder ter um parto cesárea, sendo que eu já tinha uma cesárea antes, então eu tinha toda certeza que o Apollo nasceria cesárea. Então eu comecei a ficar com muito medo. Eu perdi o paladar, eu não conseguia sentir mais o cheiro de nada. Então eu fui ficando um pouquinho nervosa e foi me dando algumas, assim, eu fiquei desgastada, então eu não queria gravar nada, eu mal tava aparecendo no Instagram. Então eu fui ficando mais quietinha no final da gestação, né? Eu fiquei com bastante medo do que poderia acontecer, mas confiante que Deus estava no controle de tudo. E então esse é o real motivo de eu ter sumido por aqui no canal. Quando o Apollo nasceu, o meu parto foi no SUS, eu tive ele no Hospital Ipiranga. Eu vou soltar o vídeo do relato de parto pra vocês também. E assim que ele nasceu, eu não consegui gravar no hospital, porque eu não fiquei sozinha, ficou eu e mais 3 mulheres no quarto, então era 4 mulheres ao total. E era muito chato ficar gravando lá, né? Porque as mães amamentando, de pijama, então eu achei muito desconfortável. Então eu acabei não gravando nada pra vocês. Quando eu voltei, eu fiquei 15 a 20 dias na casa da minha mãe. Então eu fiquei ao todo quase 2 meses longe de casa. Na casa da minha mãe é um pouquinho difícil de gravar, porque lá tem muito barulho. Toda hora é uma moto, é criança na viela, então eu achei bem difícil gravar lá. Então eu acabei dando uma pausa no canal e agora estou voltando. Agora já estou de volta na minha casa, agora eu posso mostrar a minha rotina pra vocês. Eu tô com ideia de fazer vídeos sobre fraldas, né, as que eu gosto. Eu vou fazer um vídeo e soltar pra vocês também sobre os produtinhos que eu usei até agora e eu gostei, e os que eu não gostei, o que eu não recomendo. E bom, agora a gente vai voltar com tudo, né? Eu fiquei afastada do canal mais por conta disso. Quero pegar mais firme agora, postar diariamente pra vocês, pelo menos 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Eu confesso que tá sendo bem difícil aqui em casa dar conta das 2 crianças. Assim que a gente veio pra casa, meu marido ficou comigo. Ele ficou alguns dias sem trabalhar, tanto por causa do Covid, né, que eu fiquei com muito medo. Agora que tá essa segunda onda, eu não sei na cidade de vocês, mas eu sou aqui de São Paulo. Aqui em Mauá tá tudo fechado no centro. Você vai lá, não tem nenhuma loja aberta. Loja de nada. Então, tá uma onda bem feia por aqui. Não pode abrir nenhum tipo de comércio. Eu acho que vai fechar os postos de gasolina também, supermercados. A gente tá bem atento. Agora eles vão antecipar os feriados, né, para as empresas realmente fechar, para não ficar nada aberto. Porque assim, você tem que fechar, que feche tudo, né, gente? Assim fica melhor, porque ficar fechando por partes não dá muito certo. E o meu marido, ele trabalha lá pro lado do centro de São Paulo. E aí eu pedi pra ele, por conta do bebê, do Apollo, pra ele ficar em casa, evitar de sair.
dar uma maneirada, né? A gente não tá indo pra igreja, eu já faz um bom tempo que eu não vou pra igreja, eu tô morrendo de saudade da igreja, mas, assim, eu preciso cuidar, né? Porque se eu vou e eu pego alguma coisa, o que vai ser de mim e do Apolo, né? Assim, eu peguei, ele tava na minha barriga, graças a Deus não deu nada, mas agora se eu pegar e passar pra ele, eu acho muito perigoso. Ou se eu pegar, quem vai cuidar dele, sendo que ele está amamentando no peito, eu tô amamentando no peito, né? Então eu tô com bastante medo. Eu não tô recebendo visita aqui na minha casa, não tô recebendo ninguém. Os dias que eu tava na minha mãe, até foram algumas pessoas me ver, mas assim, agora aqui em Mauá eu não recebo visita de ninguém. Só quem veio aqui em casa mesmo é a minha sogra, que mora na casa de cima, e os meus 2 cunhados, né? Mas mesmo assim, eles ainda evitam de entrar aqui em casa, porque, é muito perigoso. Eu tô com bastante medo, tomando todos os cuidados necessários. Eu evito também de ir pra casa da minha mãe, tô indo lá às vezes uma vez por semana só. O Pedro que vai, mas também não fica na rua, fica lá dentro. Eu peço pra minha mãe não deixar ele sair pra rua porque tá bem perigoso, né? Então esse é o real motivo de eu ter sumido por aqui. Eu vou aparecer mais, prometo. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô fazendo. Queria que vocês deixassem aqui embaixo o que vocês querem que eu traga aqui pro canal, se é vídeo sobre casa, se é a rotina com o bebê. Eu gostaria de fazer um vídeo com a rotina noturna, vai ser bem difícil, mas eu tô querendo fazer. O que vocês acham? Se vocês concordam, deixa aqui nos comentários embaixo, por favor, pra mim poder saber o que vocês querem aqui pro canal, poder trazer pra vocês. Tô com bastante ideias, quero colocar todas em dia e poder trazer um conteúdo bem legal pra vocês aqui. Confesso que eu mal consigo passar o rímel e falando, bem difícil. E o Apolo tá aqui dormindo, tô aproveitando fazendo esse vídeo correndo porque ele tá dando bastante trabalho. Hoje foi um dia que ele deu muito trabalho, ele chorou bastante, só que escolo. O tempo todo ele quis ficar no colo. E a gente dá colo, né? Porque não vai deixar chorando. Bom, gente, eu me maqueio assim, bem básica, não passo quase nada. Vou passar só um brilhinho aqui. Eu gosto bastante desse daqui. Ele é tipo um gloss. E ele hidrata. Tem alguém querendo acordar aqui. Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar aqui nesse mesmo vídeo. Eu ia colocar separado, mas para o vídeo não ficar tão pequeno, eu vou deixar o relato de parto aqui também nesse vídeo. E vou contar a minha experiência para vocês, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, porque o bebê tá querendo acordar, e já eu volto contando pra vocês, tá bom? Oi, gente, então eu voltei. Gostaria de contar pra vocês como que foi a minha experiência, né? O meu relato de parto, contar pra vocês tudo o que aconteceu. Em detalhes, né? Porque é bem delicado. Como eu disse, eu tava na minha mãe desde 38 semanas, eu peguei Covid, então os médicos ficaram mais em alerta comigo, mas nada muito sério. Fiquei de quarentena, fiquei sem ver ninguém, trancadinha dentro de casa durante 15 dias. Voltei pro hospital, eles viram que eu tava bem e me mandaram pra casa. Eu comecei a sentir dores, contrações, mas eram de teste, né? Então, aquelas de treinamento, então não era nada ainda muito sério. E quando chegou com 41 semanas, nada do Apolo nascer. Eu sentia poucas dores, sentia algumas dores, ia pro médico, não era nada. Ansiosa, toda hora indo pro médico. Mas não era nada. E aí, quando eu fui com 40 semanas, aí eu falei assim, doutora, eu já tenho uma cesárea, né? Então, acredito eu que vai ser cesárea. Teria como marcar, fazer alguma coisa. Aí eles me informaram que no SUS, pelo menos no hospital que eu ganhei no Hospital Ipiranga, aqui em São Paulo, eles falaram que a gente só faz
a cesárea com 41 semanas. A gente não faz antes disso. Aí eu falei, eita, vou ter que esperar até 41 semanas, né? Tudo bem. Eu com 40 semanas fui lá, passei e ela falou assim, agora você vai precisar vir aqui. Bom, gente, voltei. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu relato do trabalho de parto, como foi o parto da Apollo. E como eu falei pra vocês, eu estava com Covid, né? Com 37 semanas eu descobri que eu estava com Covid, fiquei a quarentena, trancadinha dentro de casa, tudo certinho. Quando eu cheguei com 38 semanas e meia, quase 39, já tinha passado o Covid, não tinha mais nada. Eu comecei a sentir algumas algumas contrações de treinamento e fui pro hospital. Quando eu chegava lá, não é nada ainda, não é nada. Quando eu entrei nas 39 semanas, eu fui no hospital e eu estava com um dedo de dilatação. Falei, pronto, agora vai acontecer. Perdi meu tampão, falei, agora o Apollo vai nascer, né? Nada. Fui até 40 semanas sem mais nenhum sinal desse menino. Às vezes eu sentia algumas dores e ia pro hospital, não era nada. Sentia dor e ia pro hospital, nada. Continuava com o dedo de dilatação. Então, na minha cabeça, eu achava que eu ia ter uma cesárea. Falei, vai ser cesárea, tudo certinho, igual da vez do Pedro, né? E como é meu segundo filho, eu já tive uma cesárea, vai acontecer tudo igual. Tá bom. Quando eu fiz 40 semanas, eu fui no meu pré-natal, a médica falou assim, olha, agora você tem uma carta que você vai começar a fazer acompanhamento no Hospital Ipiranga, não é mais aqui no posto. Aí eu fui, levei essa carta lá e eles me falaram, agora você tem que vir aqui um dia sim, um dia não, e fazer o exame pra gente ver se tá tudo certinho o coração do bebê. Aí eu falei, tá bom. Aí lá vai eu pro hospital dia sim e dia não, com 40 semanas. Aí fui no primeiro dia, tudo certo, aí o outro eu não fui. Quando eu fui no próximo dia, ela falou assim, olha, a gente vai marcar a sua cesárea, né? Com 41 semanas a gente faz cesárea, não deixa passar disso. Tudo certo, bonitinho, marcou a cesárea pra quinta-feira. Isso era na domingo. Isso, no domingo, marcou a minha cesárea pra quinta-feira. Até quinta-feira ele tem que nascer. Falei, tá certo. Aí fui pro hospital, quando foi na terça-feira, eu comecei a ter um sangramento. E aí eu fiquei preocupada. Falei, mãe, esse sangramento tá estranho, né? Acho melhor eu ir pro hospital. Fui pro hospital no período da manhã. Pro hospital, bonitinho, eu passei com o médico que eu nunca tinha passado lá. Eu sempre passava com as médicas. Aí ele foi, fez o exame do toque e falou assim, você tá com um dedo de dilatação ainda, mas você tá começando a entrar em trabalho de parto. Provavelmente hoje à noite você vai ter o bebê. Aí eu fiquei pensando, mas eu tô com cesárea marcada, né? Um dedo de dilatação não é nada. Acredito que não vai ser nada. Hoje é terça, vou aguardar até quinta, venho, eu faço cesárea normal. No meu pensamento, né? Aí volta pra casa. Voltei pra casa, chegando em casa, meu mãe falou assim, não faz tanto esforço, fica mais aí de boa. Aí eu fui, deitei, dormi bastante tempo. Quando eu acordei já era umas 5 horas. Aí o meu marido foi pra igreja nesse dia. Ele saiu de casa às 6 horas pra ir pra igreja, 6h30 mais ou menos, e minha mãe começou a se arrumar pra ir pra igreja também. Aí ele foi pra nossa igreja e a minha mãe ia pra igreja dela. O culto dela começava às 8 horas. Quando foi 6 horas eu comecei a sentir uma dor. Falei, mãe, eu tô começando a sentir dor e é de contração. Aí ela falou assim, tá bom, filha, fica atenta, qualquer coisa você me fala. Tá bom. O Breno saiu, eu com essa dorzinha. Aí passou o tempo, eu continuando sentindo dores, as dores aumentando. Mãe, tá aumentando. Ela, tá bom, filha, qualquer coisa você me fala. Eu tá aumentando, mas eu ainda aguento. Tá bom. Começou a aumentar as dores, eu não tava aguentando mais. E eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, porque ia falar pra ela não ir pra igreja. Então eu fiquei assim, ai caramba, eu vou falar pra ela não ir pra igreja dela, e se não for nada, né? Aí eu fui, falei, mãe, eu vou tomar um banho antes de você ir pra igreja, que aí eu já fico aqui de boa, né? Aí ela falou, tá bom, porque ia ficar eu e o Pedro em casa, né? Aí ela falou, tá bom, filha, vai lá. Quando eu entrei no chuveiro, era mais ou menos umas 7h40, 7h30. Minha mãe saiu umas 7h40 pra ir pro culto, umas 7h30. Eu senti uma dor muito forte. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu não tô aguentando, a gente vai ter que ir pro hospital. Aí ela falou assim, sério, filha, não dá pra ir pra igreja quando voltar? Eu falei, mãe, não dá, eu não aguento mais. Eu nunca senti essa dor, tá muito forte.
Aí ela falou assim, tá bom, vou ligar pro Breno. Aí foi, ligou pro meu marido, o culto acabava 8 horas, foi mais ou menos tempo de ligar pra ele, e falou assim, tá bom, já tô saindo. Peguei, arrumei as minhas coisas, assim, peguei documento, tudo, e já desci, esperei ele lá embaixo, não aguentei nem esperar ele subir dentro da casa da minha mãe. Já desci pro portão, eu falei assim, vamos. Aí eu entrei no carro, e eu com dor, ele querendo falar comigo, não aguentava nem falar. Eu falei, não, vamos, que eu tô com dor. Aí ele, tá bom, né? Porque eu não tinha sentido tanta dor até o momento, então tava muito estranho pra eles, acredito eu, né? E aí eu falei, vamos pro hospital correndo. Aí chegou no hospital, tudo. Aí eu entrei na sala, entrei não, eu fiquei mais ou menos 1h30 pra ser atendida, sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E assim, eu já tava andando pelo corredor, eu chorando, e minha mãe lá desesperada, ela, calma filha, vai dar tudo certo. E quando a gente vai no hospital público, não tem como você passar na frente, porque lá são todas grávidas, todas sentindo dor. Então eles não fazem diferença se você tá em trabalho de parto ou não, vai atender as grávidas. E eu era a última, né? Eu era a última que chego lá, um monte de gente, eu com muita dor. Aí tá bom, passou mais ou menos 1h30 pra me ser atendida. Aí quando eu entrei na sala, era uma médica que ela tinha me atendido no Covid, então ela já me conhecia. Aí eu peguei, entrei na sala, oi, achei tudo bem. Aí eu falei o que eu tava sentindo, falei que eu tava com muita dor. Ela falou, tá bom, vamos te examinar. Aí ela me examinou tudo, falou assim, você vai fazer exame do coraçãozinho, tá? E você vai internar. Aí eu fiquei olhando pra ela, falei, como assim eu vou internar, né? Ela, não, essas dores já é de trabalho de parto, você tá com 4 dedos de dilatação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, mas vai ser cesárea, né? Aí ela falou assim, não, a gente vai tentar o parto normal. E eu não queria o parto normal de jeito nenhum. Meu maior medo era ter um parto normal. Porque eu tive uma cesárea e me recuperei muito bem. Então, tipo, pra mim, um parto normal seria muita dor, algo surreal. Eu só queria cesárea. Aí eu peguei e falei assim, mas e se a gente não conseguir? Ela falou assim, se a gente não conseguir, a gente vai fazer cesárea. Mas a gente vai tentar o parto normal. Aí eu falei assim, mas vocês não vão colocar nada, né? Ela falou assim, não, a gente não pode colocar comprimido, a gente não pode induzir o seu parto pelo fato de você já ter uma cesárea. Então vai ser tudo normal. Um parto humanizado, o que ia acontecer vai ser. Se você não aguentar, a gente vai e faz uma cesárea. Aí eu falei, tá bom, né? E com muita dor, aí eu falei, beleza. Aí foi e trocou o Breno com a minha mãe. Até esse momento, o Breno tinha ficado lá embaixo e minha mãe tava me acompanhando. Aí foi e falou assim, então quem vai assistir o parto era o Breno, né? Que ele assistiu o do Pedro e queria assistir o do Apolo. Então ele falou, quem vai assistir o parto é ele, então troca. Aí trocou os acompanhantes. Eu tô olhando pro lado porque o Apolo tá aqui, tá querendo chorar. Trocou o acompanhante, o Breno subiu. Quando ele me viu, ele já viu que eu tava com muita dor. E assim, eu segurava a mão dele e apertava. Aí ele falou assim, calma, vai dar tudo certo. Aí, nisso eu tava fazendo exame do cardiotoco, né, examinho do coração do bebê. E nesse exame eu já não tava mais aguentando, assim, eu tava com muita dor. E eu não queria tentar normal, eu só pensava numa cesárea, eu só pensava em pedir uma cesárea, né. Então, eu tava bem triste, assim, nervosa, porque eu não queria tentar, realmente eu não queria nem tentar. E aí me levaram pra uma sala, falou assim, você vai pra sala de trabalho de parto. O Pedro, eu ganhei ele em São Caetano. Lá a área da saúde é muito boa, é como se fosse praticamente um hospital particular. Lá eu fui muito bem cuidada. E no Ipiranga eu tinha muito medo, porque eu falava, cara, como que vai ser aqui? É um hospital enorme, atende muita gente e eu não, assim, as pessoas não falam muito bem de lá, né? Então eu tava com muito medo. Aí falou assim, você vai pra uma sala de trabalho de parto e lá vai preparar você. Aí eu falei, tá bom. Aí foi eu e o Breno. Quando eu cheguei lá, gente, tinha uma sala só pra mim. Era uma sala gigante. Então, como eu tava contando pra vocês, chegando na sala, quando eu entrei, parecia realmente um hospital particular. Tinha tudo que eu acredito que tenha no hospital particular. Tinha aquela bola de você ficar sentada, tinha um banheiro no quarto, tinha o bercinho do bebê para quando nasce. Tudo que vocês imaginar tinha na sala, tudo preparado para fazer um parto. E aí eu fiquei um pouco mais aliviada, né? Aí entrou eu, o Breno entrou comigo, ficou o tempo todo lá comigo. Aí eu me lembro de ter entrado e já quis ir pro chuveiro. Eu lembro que o enfermeiro veio
e se apresentou, falou que ia estar passando com a gente, né, aquele momento, que se precisasse de qualquer coisa era só chamar ele. Aí ele foi e falou, indicou, se você quiser já tomar um banho, fazer uns exercícios. Eu falei, olha, eu já vou tomar banho, eu tava com muita dor, muita dor. Isso era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando eu internei. Quando eu fui pro quarto, né, internei mais cedo um pouco, fui pro quarto umas 10 horas da noite. Aí eu perguntei pra médica, eu falei assim, quanto tempo demora, né? Ela falou, cada hora é um dedo de dilatação. Aí eu falei, então tá bom, né? Então eu vou ganhar lá pra 1 hora da manhã, 2 horas, fiquei pensando, né? Aí, enfim, comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, fui pro chuveiro, saí do chuveiro. Eu pensei que eu ia morrer, realmente a sensação era essa, tanto que eu até demorei um pouco pra fazer o vídeo, porque eu tava muito impactada. Assim, quando eu ia contar pras pessoas, eu falava, é a pior dor da minha vida, eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu não queria aguentar. E, assim, meu marido foi muito guerreiro pra ter aguentado ficar do meu lado, porque eu fiz um escândalo no hospital. Eu chorava, eu gritava, eu falava que eu não queria mais, eu falava que eu queria uma cesárea, eu falava que eu ia morrer, eu falava pra tira esse menino de mim. E assim, eu não tinha paciência nenhuma. Os enfermeiros vinham falar comigo pra mim ter calma. Eu não conseguia ter calma, eu não conseguia nada, a dor tava insuportável. E cada vez que a médica vinha, eu pedia pra ela, falava assim, não, faz cesárea, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Ela, você aguenta, Ashley, vai ser rapidinho. E aí passou poucas horas e aí eu tava com 4 dedos, 5, 7, 8, e quando foi ver a gente já tava com 9. E aí a médica chegou lá e falou assim, eu comecei a sentir as dores do parto, né? E a médica falou, vai nascer. Ela foi, estourou minha bolsa. E aí meu marido falou assim, agora estourou a bolsa, é mais tranquilo, né? Vai doer menos. Aí ela falou assim, não, agora que estourou a bolsa vai doer mais. Aí eu só comecei a pensar, como que algo pode doer mais do que já tá doendo, né? E aí tava insuportável já, a dor, eu não aguentava, eu gritava, a médica pedindo pra me ter calma, meu marido pedia pra me ter calma, os enfermeiros pediam pra me ter calma. E eu sem ter calma nenhuma. Aí ela falou assim, vai nascer. Aí ela falou, deita na cama. Só que eu não tava conseguindo ficar naquela cama que você deita normal, né, e coloca os pés. Aí eu falei, eu não consigo ficar aqui. Ela falou assim, tem um banquinho ali, você quer sentar nele? Aí eu falei, quero. Tanto que eu vou deixar imagens pra você, no final do vídeo eu vou deixar a imagem pra vocês, algumas fotos que eu tenho do hospital e a foto desse lugar que eu ganhei o Apollo. E aí eu sentei lá, eu lembro que eu sentei, ela sentou na minha frente, meu marido sentou aqui atrás e ficou me segurando. E ela falou, vai, agora você faz força, quando vir à vontade você faz força. Aí eu, tá bom. E comecei a fazer força, força, força. Ela falou, você tá fazendo a força errada, você tá fazendo força na garganta, você tem que fazer força embaixo. E eu, meu Deus do céu, eu vou morrer, que eu não vou conseguir fazer força, o menino vai morrer aqui dentro agora e eu não consigo nada. Eu só pensava nisso. Aí eu peguei, aí ela falou, eu lembro uma frase que ela falou pra mim que ficou bem marcada. Ela falou assim, Ashley, você venceu o Covid, vamos, você consegue. Você já passou pelo Covid, vamos, você vai passar por isso daqui também. E aí eu comecei a fazer força. Aí ela falou assim, tá doendo, vai doer mais, que você vai sentir arder e rasgar. Então vai doer mais. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fiz força, aí eu falei, tá ardendo e tá rasgando. Aí ela falou assim, eu tô vendo a cabeça dele, tô vendo o cabelinho. Aí eu falei assim, agora é a hora, ou eu faço força ou eu faço força. Aí eu lembro que eu fiz bastante força e ele nasceu. Mas assim, foi surreal. A dor é muito doído, mas assim, é rápido. Depois que realmente começa a nascer, é rapidinho, você faz força, saiu. E é diferente, é totalmente diferente um parto cesárea de um normal, que você sente na hora, assim. Você vê o seu filho, assim, que nasceu de você. É totalmente diferente. Eu tenho as duas experiências, assim, e eu teria, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e teria o Pedro normal, mesmo com toda essa dor, porque é como se você sente realmente que saiu de você, aquele esforço. Não sei, é algo diferente, eu não sei nem explicar. Aí na hora que ele nasceu, eu tava sentindo tanta dor que eu tenho até um vídeo que os médicos colocam ele aqui em mim, né? O enfermeiro coloca e fala, pega, é seu.
E eu tava com tanta dor que eu não queria nem pegar nele. Eu pegava assim, ele, segura, teu filho. Aí eu segurei assim, mas eu logo já devolvi. Lembro que meu marido pegou ele, aí já ficou com ele no colo, aí me levaram pra cama, foram me dar ponto, eu levei acho que 4 pontos. E assim, não precisou, elas não rasgaram nada, foi ele que rasgou mesmo, natural. E aí depois que eu levei os pontos, daí já não doía mais nada, né? Já tava tranquilo. Aí eu lembro que eu fiquei, elas deram ponto, eu fiquei mais um pouquinho lá. Aí me liberaram me colocaram no corredor que tinha lá, que eu já ia subir pro quarto. Aí já colocaram o Apolo pra mamar. Dizem que a criança, quando nasce, tem que ficar acho que 1 hora em contato direto com a mãe. Assim que nasce, a primeira hora. Tem que ficar com contato com a mãe e, se puder, já colocar no peito, né, pra mamar. Aí eu lembro que colocaram, ele já começou a mamar e ficou um tempão mamando, mas não saía nada. Só ele tentando mamar. Aí eu subi pro quarto, daí teve que trocar já. Aí o meu marido foi, trocou com a minha mãe, porque no hospital lá não pode ficar homem de noite. Ele até subiu pro quarto comigo e ficou um pouco, mas assim, não pode, só fica mulher de acompanhante. Então, como era de madrugada, ele subiu um pouquinho, aí desceu, minha mãe entrou, subiu comigo, e quando minha mãe chegou no quarto, daí ela me viu ele, tudo, só que eu tava coberta com lençol, né? Aí quando ela levantou o lençol, ela falou assim, filha, o que aconteceu? Como eu tive ele sentada, então tinha como se fosse uma bacia no meu pé. Pra quando ele nascesse, caso acho que caísse, né, da mão da médica. Aí tinha essa bacia embaixo, então eu fiquei com o pé lá e tava cheia de sangue, parecia que eu tinha ido pra uma guerra. Parecia que eu tava de bota vermelha, mas era tudo sangue. Aí minha mãe, filha, o que aconteceu? Aí eu falei, mãe, foi pesado. Daí eu contei pra ela tudo, a enfermeira chegou. Ela só iria me dar banho no dia seguinte, né? Quando você acorda, tudo. Aí quando ela viu a situação, ela falou assim, vamos lá no banheiro, que eu vou dar uma limpada em você. Aí eu falei, tá bom. Ela consegue andar? Eu falei, consigo. Aí eu levantei, fui pra lá. Aí eu falei assim, deixa eu tomar um banho. Aí ela falou assim, tá bom, mas toma bem rapidinho, que você não pode. Aí eu fui, tomei um banho. Minha mãe me ajudou, tomei um banho. Mas assim que eu tava terminando o banho, eu comecei a sentir o meu ouvido, ele tampou e eu comecei a sentir bastante tontura. Até meu pai falou depois que é tipo labirintite, isso que dá. Aí na hora eu falei, mãe, vamos rapidinho daqui e vou deitar, porque eu não tô me sentindo bem. Aí fui, deitei e consegui tirar assim, uma descansadinha. Acho que eu dormi mais ou menos 1 hora, daí o Apolo já começou a chorar. Ele já quis mamar e ele tentava mamar e não saía leite. Eu não tive leite, nem aquele leite fraquinho no começo eu não tinha. A enfermeira veio, deu um copinho de leite pra ele, né, do hospital, do banco de leite. Aí ele se acalmou, dormiu um pouquinho. Aí já amanheceu, minha mãe já teve que trocar. Meu marido veio, passou o dia comigo. Ele foi bem tranquilo no primeiro dia, assim, até. Eu lembro que ele ficou bonzinho, não chorava tanto. Os médicos bem atenciosos de lá. Tudo que eu imaginei que eu iria passar, assim, eu pensei que ia ser muito difícil, né? Ei, tá batendo chupeta no rosto. Ei, mas foi bem tranquilo, assim, eu tive todo o apoio, os médicos maravilhosos. Passou, me examinou, passou até remédio que não tinha lá, né, que o médico viu que seria bom pros pontos, ele falou pra mim comprar um spray e podia levar lá pra dentro pra poder passar. E eu gostei muito do atendimento lá, não tenho o que reclamar. Quem for ter no Hospital Ipiranga, não tenha medo, lá eles cuidam muito bem das pessoas, cuidam com amor mesmo, assim. E da criança também, a pediatra foi muito boa, atendeu tranquilo, assim, olhou todas as partes do corpo dele, ver se tava faltando alguma coisa, se era normal, e tava tudo perfeitinho, todos os exames também foram feitos, não tenho o que reclamar. E aí eu passei dois dias, foram 2 dias, se eu não me engano, no hospital, 2 ou 3 dias, e vim embora de tardezinha já. E foi bem tranquilo lá. Na verdade, à noite ele chorou bastante. A primeira noite ficou minha mãe. Aí eu passei 3 dias. A primeira noite foi a madrugada que ele nasceu, então minha mãe ficou lá. Aí meu marido veio de dia. Na segunda noite minha mãe voltou. Daí ela não conseguiu dormir, ele chorou a noite inteira.
E ele sentia fome porque eu não tinha leite e elas não queriam dar o leite de lá, só que ele tinha que mamar no peito, né? Tinha que tentar. E a gente tentava, quando via que não tinha mais solução, a gente chamava, elas traziam o leite de lá. E ele chorava muito, ele tinha muita cólica. E a minha mãe ficou bastante tempo assim de pé com ele e me ajudando. E eu não conseguia dormir, ela não dormia, então ficava as duas acordadas. E aí na outra noite ela não conseguiu vir dormir comigo, né? Que ela passou a noite em clara e ela falou que tava muito cansada, que não ia dar. Daí veio a madrinha dele e ficou comigo. E assim, me ajudou também, mas você não dorme, o hospital é muito difícil, é muito cansativo. E ele chorava bastante à noite, porque ele queria ficar o tempo todo no peito. Quando eu tirava ele do peito, ele chorava. Aí colocava de volta, aí tirava, chorava. Aí ele deu bastante trabalho nesse sentido, assim. Mas de resto, assim, de dia ele ficava bem tranquilo, aí eu conseguia tirar um cochilinho. Mas eu dormi mesmo, assim, que eu fui descansar. Foi no último dia que eu tava muito esgotada, eu não tava aguentando mais. Meu marido chegou lá e eu falei assim, olha, eu preciso dormir, eu não aguento. Aí eu fui dormir. Porque assim, mesmo que tenha alguém ali, você não fica... Parece que você não confia, né? Não é que você não confie na pessoa, mas parece que vai acontecer alguma coisa. Sei lá, é estranho. E aí esse dia eu descansei, foi mais tranquilo. E depois eu vim pra casa. E aí quando eu cheguei em casa tinha uma surpresa pra mim que eles tinham feito, né? Minha mãe, o meu marido e a minha cunhada. Eles fizeram uma surpresa. E quando eu cheguei em casa eu estava esperando. Eu tenho até um vídeo, eu vou colocar pra vocês também no final. Eles arrumaram tudo pra nossa chegada, foi muito lindo. E assim, a minha experiência, assim, se eu for falar, foi muito bom, doeu muito, mas a ligação que você tem com seu filho é diferente. O amor é o mesmo, né? Não vou falar que o amor é diferente, mas assim, parece que a criança te olha com um olhar diferente. Eu tive o Pedro e tem uma diferença também que do Pedro, ele não mamou de jeito nenhum. Não aconteceu a mesma coisa quando eu cheguei em casa, eu não tinha leite. Quando eu cheguei em casa do hospital, ele mamava e eu não tinha leite de jeito nenhum. E aí eu tive que dar fórmula e aí ele foi acostumando com a fórmula, ele não quis peito. Aí eu fui tomar remédio e sequei o leite. Aí acabou que o Pedro sempre mamou mamadeira, sempre fórmula. Já com o Apolo foi diferente. Quando eu cheguei, eu tentei tirar na bombinha, né? Tirei na bombinha pra dar pra ele. E sempre eu dei fórmula pra ele o primeiro dia. Mas eu sempre colocava ele no peito. E machucou, fez bastante ferida, mas eu não desisti, colocava ele lá no peito. Aí a minha tia me indicou um remédio que é um sprayzinho que você põe no nariz e desce o leite. Aí eu falei assim, vou tentar, né? Quem sabe dá certo. Aí peguei e comprei, foi R$60, foi bem caro esse remédio. E coloquei, usei, era 2 vezes a 3 vezes no dia. Aí usei 3 vezes no dia. Usei um dia as 3 vezes, né? E nesse dia ele tomou fórmula, que foi o primeiro dia que ele veio pra casa, o segundo dia. E aí, quando foi no outro dia, amanhecia, eu já tinha leite. E muito leite. Aí, né, filho? Aí eu já tinha leite e eu não precisei mais colocar o remédio. Aí eu tenho muito leite, graças a Deus. Aí depois daquele dia ele mamou só no peito. Aí eu dei fórmula umas 2 vezes pra ele e depois não dei mais. Depois ele tinha uns 5 dias, ele não tomou mais fórmula. E até hoje ele só mama no peito, não toma mais mamadeira, graças a Deus, deu tudo certo. Então é uma ligação diferente, né? Quando a criança mama, ela tem toda a ligação com a mãe, é diferente. E eu tô muito feliz. Foi dolorido, eu pensei que eu não iria aguentar, mas deu tudo certo no final. E eu só tenho a agradecer ao meu marido que tava do meu lado o tempo todo, me ajudando, me dando força, mesmo eu querendo matar ele. Queria morder, queria bater, mas não podia, né? Porque ele não tinha culpa de nada do que estava acontecendo ali. E ele foi muito companheiro e me ajudou o tempo todo. Agradecer a minha mãe, que esteve comigo o tempo todo lá no hospital também, me dando forças. E assim, foi muito difícil, mas aconteceu, deu tudo certo. Assim, a experiência é muito boa quando você passa, quando acaba,
você consegue ver as pessoas que estavam do seu lado, te dando apoio. E assim, no dia a dia, às vezes a gente não consegue ver, né? Mas quando a gente passa e realmente precisa das pessoas, a gente vê que elas estão lá. Agradecer a minha amiga Gabi também, que ficou comigo, me deu todo o apoio, ajuda. E a minha cunhada, aqui mesmo longe, ela foi a única pessoa que foi visitar o Apolo lá. E assim, foi muito especial tudo que eles fizeram por mim, por ela ter me aguardado em casa, feito uma surpresa. E eu não esperava, tanto que minha mãe falou assim: ah, filha, você já sabia? Eu falei: não, mãe, eu não imagino, nem passava pela minha cabeça, né? Porque a gente fica tão avoada no hospital que a gente nem fica pensando que alguém tá fazendo algo pra gente, só queria ir pra casa. Só pensava em ir pra casa e deitar, descansar, ver o meu filho em casa bem. E quando eu cheguei foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz. E eu só tenho a agradecer a todos. Se eles assistirem esse vídeo, eu agradeço a vocês. Eu amo muito vocês de coração. E a minha experiência é essa. É algo muito maravilhoso, né, filho? E esse é o Apolo, pra vocês conhecerem ele. Olha, agora eu já tenho 1 mês, eu já tô grandinho. Minha mãe demorou pra fazer o vídeo, né? Né, bebê? E eu sou bem bonzinho. Eu choro só de vez em quando eu tô com fome. Né, gordinho? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo do Instagram. Eu posto um pouco lá do meu dia a dia. Se vocês quiserem, vocês vão lá pra acompanhar. Não esqueçam de se inscrever e curtir, porque é muito importante pra mim. Eu que tô começando agora, eu preciso muito que vocês façam isso. E se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa um comentário pra mim também saber, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Né, tchau, Apolo? Obrigada por vocês terem vindo me assistindo. Tchau, tchau. Beijinhos. There's not much to do when all I É teu, segura! Segura o bebê! not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,